paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana, agora para comentar a lição de número 3, lição essa que vai ser lecionada no dia 19 de outubro de 2025. O título da nossa lição é O Corpo e as Consequências do Pecado. Para comentar a lição está aqui o presbítero Alexandre e o nosso irmão professor Ricardo. Professores, a paz do Senhor para vocês. Isso aí. Vamos fazer uma oração para darmos início e continuar. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Nos ajude, nos abençoe. Damos força, Senhor. Nós precisamos do teu amor. Dê-nos uma direção, dê-nos graça para falarmos desse assunto tão importante, Pai. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. O texto áureo da nossa lição, irmão, se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fosses tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Verdade prática, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último homem, tem poder para restaurá-la plenamente. Irmão Ricardo, eu gostaria que o irmão fizesse aqui a apresentação da leitura bíblica em classe e um breve comentário aí, se o irmão achar assim desejar. Vamos lá. A lição 3 ela vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado, né, irmão Alexandre? Exato. Eu vou pular aqui o professor de Gênesis 3 e 17, que é já bem conhecido, né? Essa parte 18 espinhos e cardos também se produzirá e comerás a erva do campo. Aí está falando aí de Deus e Adão aí, né? Na queda do homem, depois na lição a gente se aprofunda um pouquinho mais. Professores, esse Eclesiastes capítulo 12, eu estudei um pouquinho mais profundo em casa, para a gente tirar algumas rebarbas só, tá? Porque vai que o aluno pergunta alguma coisa aqui e fica um pouco confuso na sala. Isso aqui é como se fosse uma metáfora, né? Porque se a gente querendo ou não querendo, imagina, nós vamos estar entrando na mente do homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão. Então começa por aí. Imagina, se a gente não tiver ajuda do Espírito Santo, como é que a gente vai interpretar algumas coisas? Porque aqui foi o homem sábio que escreveu, né? Vamos lá, a lição ela fala também desse personagem aqui, lembrando da velhice humana, tanto do homem como da mulher. Se vocês lerem aqui lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é para a gente lembrar, depois a gente fala um pouquinho mais sobre se lembrar aqui, daqui eu vou dar uma pulada. Então a gente vai falar, eu vou pular o 2 e já vou direto em algumas coisas aqui que a gente precisa falar, só deixar bem claro aqui. Vamos lá. O versículo 5, como também quando temer o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa e os planteadores andarão rodeando pela praça. Esse amendoeira aí está relacionado mais ao homem no sentido de comida mesmo. Porque quando o homem envelhece, às vezes, acho que até a lição vai falar um pouco disso daí, hoje há uma grande preocupação relacionada à velhice. E quando o homem ele envelhece, a primeira coisa, uma das coisas que ele perde são os dentes. Mas é normal, né? Então, tanto que quando ele perde hoje, com a tecnologia, lógico, hoje com a tecnologia que existe, né, vem melhorando tudo essa parte. Mas uma das coisas que o homem perde é essa parte dos dentes. Se você voltar aqui no versículo 4, olha só que ele fala, a amendoeira faz o ruído da moedura. Essa moedura aqui está relacionada ao dente. E se levantar a voz das aves. Quando se fala a voz das aves, é a voz do passarinho. Quando a pessoa fica velho, um passarinho cantando já acorda uma pessoa velha. Isso é normal, tá? Então, as pessoas velhas não são igual as pessoas novas. Elas acordam com qualquer coisa. Por isso que ele falou aqui, o levantar a voz das aves, que é as vozes do passarinho. E todas as vozes do canto se baixarem. Então, tudo relacionado à velhice do homem. Não tem como. Gafanhotos foram peso. O gafanhoto, irmão Alexandre, ele se arrasta, né?
quando a pessoa fica velho, o peso dos anos, é normal, o peso dos anos, é tanto que quando a pessoa fica velho, ele vai usar bengala e tal, mas o peso dos anos, você falava muito os pesos dos anos. Você imagina um homem de 80, 90, então os anos pesam, você começa até a se arrastar, por quê? Por causa dos pesos, passou-se muitos anos, né, e a pessoa começa a se arrastar. Mas eu estou dando só aqui alguma coisa aqui, para ver se tem muita coisa para falar, mas não dá tempo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, tá? Fortes, não. Tem uma parte aqui deixa eu ver se eu acho aqui, desce o cântico junto à fonte, desce junto ao poço, tal. Acho que aqui já deu pra... Se eu lembrar alguma coisa, depois eu falo para vocês. Deixa eu só botar algumas coisas rapidinho. Essa parte se curva os homens num valente, que é o versículo 3b, se você olhar, no dia que tremerem os guardas da casa. Esses guardas da casa, mas são os braços. Porque quando o homem fica velho, quando o homem é novo, ele enfrenta qualquer coisa, né? Porque se precisar lutar, ele vai lutar. Se precisar... Mas quando ele fica velho, os braços já era. Os braços acabam. Tem uma coisa que tem um pregador que ele falou e é verdade. Na verdade, quando um velho cai, alguém fala assim, ele caiu e quebrou o fêmur. Na verdade, não foi que aconteceu isso. Muitas das vezes ele quebrou o fêmur, aí ele caiu. Ele caiu, não é porque ele caiu e quebrou, ele caiu porque o fêmur quebrou e ele levantou. Mas é porque da fragilidade que tem. Mas é interessante, né? Tudo aqui é relacionado à velhice humana. De certa forma, ele faz uma alegoria, ao invés de falar direto da velhice, do que acontece com o ser humano, ele vai fazendo uma alegoria, faz uma comparação. Muito bom, né? Muito importante. Falando um pouquinho sobre os nossos objetivos, então nossos objetivos, nós temos aqui o objetivo 1, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Objetivo 2, explicar que apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Objetivo 3, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Esses são nossos objetivos. Falando bem rápido aqui sobre a introdução, eu queria só ler um pedacinho no final que diz assim: não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto dessa lição. Então é importante nós mostrarmos que nós vamos falar da queda, mas não vamos talvez entrar em tanto detalhe filosófico sobre o que é a queda, mas tentar mostrar um pouquinho do que essa queda trouxe de prejuízos para o nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico. Automaticamente, a gente acaba também falando um pouquinho sobre o que ele ocasionou na alma, o que ocasionou no espírito, mas vamos dar um pouco mais de foco à questão do corpo. Entrando já aqui no primeiro ponto, nós temos aqui da perfeição à morte. Então, o ponto 1 tem a certificação divina, o ponto 2, pecado e dor, e o ponto 3, velhice, autenticidade e gratidão. Nesse primeiro ponto da certificação divina, nós vamos ver que Deus, quando cria o ser humano, ele cria de forma perfeita. E aqui, irmãos, é importante a gente falar disso, porque a nossa mente, ela não consegue, de certa forma, discernir o que é essa perfeição. Porque o nosso corpo é o mesmo. O corpo que Deus criou, Adão e Eva, e eles viviam dentro do jardim, é o mesmo corpo que nós temos aqui hoje. Só que esse corpo deles não se deteriorava. A gente não consegue dizer quantos anos eles ficaram no Éden sem pecar. Se eles ficaram no Éden por 30 anos, vamos colocar assim, não sei se foi tudo isso, né? A gente não tem como mostrar isso. A Bíblia não deixa isso, não tem nada de claro isso. Se eles ficaram 30 anos lá dentro do Éden, da mesma forma que Deus criou, era a forma que eles estavam. Frio, calor, eles não tinham isso. Vamos pensar o seguinte, é tão difícil a gente pensar nesses detalhes, mas vamos pensar assim,
Se eles precisavam pular alguma coisa, ou pegar uma planta, a planta não tinha cardo, não tinha espinho. Então a vida que eles viviam ali era uma vida perfeita. Se eles tivessem que pular em um rio para poder brincar, vamos pensar assim, vamos pular aqui no rio, fazer essas brincadeiras aqui, e se de repente eles batessem numa pedra, ali não tinha problema nenhum, não tinha machucado, não tinha nada. Essa era a vida que eles viviam, era perfeita. Adão e Eva não tinham a noção do que era errado. Para eles era tudo certo. Então, se eles fossem decidir fazer alguma coisa, aquilo ia sair bem feito, ia sair perfeito. Quando Deus trouxe os animais para Adão, disse: Adão, coloque nome aqui nesses animais. Então, a mente de Adão, ela tinha toda a sua capacidade para trabalhar, pensar, olhar cada animal e dar um nome para ele. É até difícil imaginar, porque hoje a capacidade que alguém tem da mente, ela vai depender muito do quanto essa pessoa leu, do quanto essa pessoa estudou, do quanto essa pessoa ouviu, do quanto essa pessoa colocou a sua mente para funcionar. Era a capacidade da nossa mente hoje. Mas Adão tinha uma mente tão perfeita e tão capaz que ele não precisou de tudo isso. Deus já coloca nele tudo perfeito. A capacidade de raciocínio, a capacidade de descrever coisas, a capacidade de inventar ou de fazer coisas que talvez ele não precisava tanto naquele momento, mas essa capacidade estava ali com ele. Aqui fala o seguinte: após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra, e eis que era tudo muito bom. Foi assim que Deus olhou para Adão, o que ele criou, toda a sua volta, e assim o fez. Havia plenitude de vida no primeiro casal. E essa palavra plenitude, ela é completude, pleno, cheio, inteiro. Note que depois do pecado, nós vivemos sempre numa parte, conhecemos sempre em parte. Aí Paulo vai falar assim: até que chegou a plenitude dos tempos e Jesus se manifestou. E ainda tem uma outra plenitude, que é quando nós voltarmos aos céus, estarmos com Cristo no céu, aí essa nossa vida vai ser plena. Então pensa nessa questão plena lá no futuro. Era a plenitude de vida que esse casal vivia lá no Éden. Essa aqui era a situação. E aí, meu Ricardo, pode comentar mais coisa e entrar no próximo ponto? Fique à vontade. É isso mesmo, Alexandre. Para professores, assim, eu estudei em alguns outros comentários, isso é para professores, tá? Ele fala assim: o homem não foi criado pecador. Então a primeira coisa que o professor precisa entender é assim: o homem não foi criado pecador. Perfeito. Precisa entender isso. Se o aluno entender isso, que o homem não foi criado pecador, então ele se tornou depois, mais ou menos isso. Ele não foi criado pecador. Então olha só, mas o pecado entrou no mundo dos homens através da sua própria escolha. Foi uma escolha que ele fez. Ninguém obrigou Adão a fazer nada. Porque a gente não acha nada no texto que obrigou Adão a fazer alguma coisa. Foi a própria escolha do homem e também da mulher, que não foi só de Adão, não. A mulher também pecou nessa parte aí. Ou seja, ele foi consciente, porque alguém acha que Adão era inconsciente. Não, ele foi consciente. Exato. E voluntário. Precisa entender isso. Ele foi consciente e voluntário na sua escolha. Ninguém obrigou ele nada, não. Então o professor precisa entender isso. Eu vou direto no ponto 2 aqui. Também o pecado e dor, né? A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebia de Deus e fluía em todo o seu ser. Então tudo que Deus tinha de bom, ele deu para Adão. A gente pensa assim, né? Ele deu para Adão. Foi escolha de Adão. Eu não quero. Então eu não quero mais. Eu acho que Adão pensava assim: bom, já que eu estou aqui, mesmo se eu comer daquele fruto proibido, ele na mente dele, possivelmente, vou continuar aqui, né? Eu vou continuar aqui. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu. É onde, Alexandre, que muitas pessoas se enganam, né? Vou continuar pecando, não me arrependo,
e acho que eu vou continuar no mesmo relacionamento que eu tenho com Deus e às vezes até com o próximo, né? Tanto Deus como o próximo, né? Que é um L, né? Tanto vertical como horizontal. Eles acham que vai continuar a mesma coisa e não continua a mesma coisa. É quebrado o relacionamento, como o relacionamento foi quebrado. É tanto que antes da queda nós vemos Deus conversando com Adão, né? Você já falou um pouquinho sobre a profundidade aí de Adão e Deus, mas depois da queda nós não vemos mais esse relacionamento de conversa com Adão toda a tarde. A gente não vê mais, pelo menos o texto não foi mais. Mas é porque por causa dessa queda, dessa decisão que ele tomou aí, voluntária, certo? E consciente. Foi a sua própria escolha. Deus não escolheu isso para Adão, deixar bem claro. Deus não escolheu isso para a raça humana, mas a raça humana, através de Adão, escolheu isso para ele. Isso aí. E quando a gente fala dessa questão da escolha, é claro que Adão, ele não escolheu o pecado. Adão não escolheu sentir dor. Mas isso é importante porque a forma como o diabo abordou Eva fez com que ela se enganasse. Então ele mostrou, isso aqui é importante a gente pensar, porque assim, a forma como a serpente conversou com Eva mostrou para ela que aquela árvore era boa, dá conhecimento, então ela come. Agora, essa parte de ter o simples fato dela comer, Adão comer, a gente não consegue explicar, irmãos, é algo que está nas mãos de Deus, o conhecimento de Deus, qual foi o prejuízo, como que aquela fruta trouxe esse efeito para o homem. A gente não consegue dizer, não tem como explicar isso, mas o ponto é, agora, o homem sente dor, ele vai fazer a sua plantação, e o que ele fazia sem ter nenhum problema, agora ele precisa tomar cuidado, porque se ele bater alguma coisa na sua mão, ele vai sentir dor. Se ele passar alguma coisa cortante na mão, no corpo, ele vai sentir aquilo cortar. E uma das provas, né? E aí isso gera até um pouco de discussão entre os teólogos. A Eva teve filhos ou vai ter, não é para nós entrarmos nesse ponto aqui, mas só para os irmãos pensar que o fato é, dado a forma como Deus diz, Eva não tinha dores, pelo menos dores que realmente fizesse alguma diferença para ela ao ter filhos. Mas diz que ele multiplicaria sobremaneira quando ela fosse ter filho a partir desse momento. Então, o pecado trouxe dor ao homem. E a dor que o pecado trouxe ao homem, ela é tão séria e tão importante, porque assim, nós não fazemos nada sem dor. Se você quer desenvolver o seu corpo, você vai lá na academia, faz exercícios físicos, só que depois você faz aquele exercício físico, e se você não está acostumado, você trabalha o músculo, no dia seguinte, ou 2 dias depois, vem a dor. Se você quer terminar um livro, quer fazer alguma coisa, você vai ler, dor. Então a dor, ela vai servir tanto para o bem como para o mal. A dor faz parte da nossa vida. Não tem como alguém crescer, se desenvolver, se não houver dor. Esse aqui é um grave problema que o pecado nos trouxe. Mas, Ricardo, quer complementar mais coisas aqui, Ricardo? No ponto 3 também. Interessante, alguém pode até perguntar assim, né, Alexandre? Tem um aluno perguntar, ou o professor fazer uma pergunta. Tem como escapar de Eclesiastes capítulo 12? Tem como escapar. Morrendo prematuro. Mas se você passar os anos, vão se passando os anos, a tendência é envelhecer, que é o assunto do velhice, autenticidade e gratidão. Atenção. Agora, o que a gente precisa entender nesse versículo 3, que é muito importante, que o professor não pode deixar de falar, é você não deixar de servir a Deus. Porque tem muita gente que está deixando de servir a Deus depois de velho, aí já era. Desculpa a expressão da palavra. Aí acabou, não dá mais tempo. Né? Eu vou servir a Deus quando ficar lá com meus 80 anos. Irmão, já era, vem um cansaço, o enfado, o cansaço, a canseira, está lá em Salmo 90, né? Até 70. Se for enfado e canseira, se for robusto, vai até 80. Tem uns que chegam a 85, 90, mas aí a Bíblia não fala mais nada. Mas é cansaço e canseira, a Bíblia fala. Então tem que se fazer o que está lá no versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Depois a gente fala um pouquinho sobre esse lembra aí. Mas aí, servir a Deus enquanto
Pode, né? Enquanto você é moço, enquanto você tem saúde, enquanto os seus músculos ainda não estão avisando alguma coisa, né? Você falou da dor, né? Enquanto ainda não tem a dor intensa, aquela dor que não passa, porque nós temos dores, mas aquela dor intensa, ela não passa. E eu tenho certeza, Adão, desculpa, imagina, que Adão, ele sofreu aqui o peso do pecado, porque você imagina você morar num lugar lindo, onde você não precisava trabalhar, é muito forte isso daí. Né? Você comia do alimento das árvores que tinha ali. Então, foi muito forte o que aconteceu na vida de Adão ali, tanto dele como da mulher. Trabalharia com só o seu rosto, a mulher teria filhos com dores e a serpente ali começou a rastejar. Os três, né? Foram sentenciados aí. O velhice, tem um negócio aqui que eles falam que existe um negócio, doenças elas vão surgindo, né? A doença não tem isso, vai ser falado um pouco também, eu acho que na próxima lição, que é a lição 4, se não me engano, que vai falar do corpo, como temos que ter que cuidar do corpo, enfim, deixa eu chegar lá, né? Essa tal de gerotofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, certo? Só que não estão achando assim mais, né? Muitas pessoas estão sofrendo por achar não é natural e estão mudando isso daí. Clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. É uma honra envelhecer. Porque nem todos, né, imagina, conseguem envelhecer e vão conseguir envelhecer. Morrem antes. Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida. É a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar-se de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica. Então a gente vai passar pelas nossas fases. Se você for estudar a história de Salomão, ele teve as suas fases. Ele teve uma fase que ele era jovem, teve uma fase que ele amadureceu e teve uma fase que ele veio envelhecer. Se você for estudar os livros, quando ele escreveu Provérbios, por exemplo, ele já era um homem mais maduro, um homem, né, tem uma maturidade maior. Quando ele escreveu Eclesiastes, ele já era um homem, por isso que ele fala do tempo ali, a tempo de ajuntar pedra, espalhar pedra. Então ele já mostrou um Salomão um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais idoso, vou dizer idoso, um pouquinho mais velho, já tinha passado sua maturidade. Mas quando ele escreveu Cantares, ele já era mais novo. Ele é Cantares, né, na sua mocidade, né, e ele fala toda aquela parte de romance e tal. Mas você vê que a fase da nossa vida, começo, meio e fim, isso é natural. Então, que a gente... Cadu, estou com um problema, você vai perceber, algum aluno pode ser que ele levante lá e fale, eu preciso de oração, eu estou com esse problema. Pode ser que aconteça. Você vai orar para essa pessoa, vai pedir e conversar com o pastor. Eu acho que o melhor conselheiro que tem hoje na igreja são os nossos pastores, de conversar com eles e pedir uma ajuda, né, Alexandre? Uma palavra e tal. E não descarto também um psicólogo, principalmente um cristão. Mas, se não resolver, que eu creio que vai resolver com o pastor, mas não fique doente, né? Porque a doença, uma chama a outra e vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais sair disso daí. Então, se cuidem, gente, se cuidem. Irmãos, essa parte aqui da velhice é importante. Eu não vou falar que perder muito tempo aqui ou investir muito tempo da aula, mas é importante ter um pouco de comentário dela, porque a velhice, compreender a velhice, entender que está ficando velho, parte também de um ponto de que você precisa admitir que há coisas que você não consegue fazer mais. Ou, se você consegue fazer, não dá para se fazer da mesma velocidade ou na mesma quantidade que se fazia há anos atrás. Então, cada fase da nossa vida, a gente vai entendendo que coisas que a gente fazia com frequência ou fazia com facilidade, passa a não fazer mais. E é importante a gente fazer isso e ter um tratamento aqui, irmãos, compreender isso psicologicamente, porque nós estamos falando aqui de gerontofobia. Eu não acho que hoje nós vivemos num momento da humanidade que tem fobia de tudo. Esse medo, essa palavra fobia que é medo, parece medo para tudo. Então, pensa em alguém, começar a observar o seu rosto se enrugando, ou o seu cabelo ficando branco, as suas forças de alguma forma se esvaindo aos poucos. É claro que às vezes parece até meio um tanto imperceptível, mas ele começa isso gerar nessa pessoa um desespero, um anseio, porque ela está ficando velha.
porque ela está aproximando da velhice e que significa estar aproximando da morte. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, temos que entender que essa é a nossa realidade hoje. E com isso saber administrar. Vai chegar um momento que, olha, não posso mais pegar esse tipo de serviço, não posso mais fazer esse tipo de coisa, não dá mais para fazer esse tipo de atividade, porque o nosso corpo já não tem mais esse limite. E mesmo se der para fazer, às vezes é importante que a gente diminua o ritmo, diminua a quantidade, porque isso vai nos ajudar. Eu falei que talvez a gente não fosse falar de forma tão filosófica, de pensamento. Não sei se muda muito isso, porque tudo isso aqui, de alguma forma, é consciência para entender que o nosso corpo ele tem uma deterioração, que a nossa forma de viver vai passar por etapas em que hoje eu faço atividades, mas daqui a 20 anos, se Deus me der vida, eu já não vou fazer mais da mesma forma que eu faço. Isso é normal, e eu preciso aceitar isso até para que eu possa viver bem. Não é isso, irmão Ricardo? Isso. Engraçado, hein, Molechino? Só complementando aí, tem um... Não vou falar o nome dele não, né? Mas é um ator famoso, fez muito filme, ele faz filme até hoje, ele tem 80 anos. E ele falou assim, ele sempre gostou da musculação, só que ele teve um depoimento recente que ele falou, vou ter que diminuir um pouco a minha musculação, minhas horas. Por exemplo, se ele fizer, vamos dizer, ele faz 3 horas, ele vai diminuir para 1h30, por quê? Por causa dos 80 anos, mas ele não deixou de fazer, mas ele vai diminuir a intensidade do que estava fazendo, porque ele sentiu que o corpo dele não é mais o mesmo. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Verdade. O exercício físico, ele simplesmente mantém seu corpo por mais um tempinho, mas a do desgaste acontece. Sim. Até chegar ao ponto de que o nosso corpo desliga, né? Sim. E aí vem a morte. Entrando no próximo ponto, irmão, nós temos aqui a responsabilidade humana, nós temos aqui o corpo e o livre-arbítrio, e depois nós temos a potencialização do sofrimento. Irmão Ricardo, eu queria que eu comentasse alguma coisa aqui do item 1, por exemplo. Vamos lá. O que o professor precisa entender nesse item, que é o tópico 2 aí, na responsabilidade humana, né, Alexandre? O corpo e o livre-arbítrio. O que a gente precisa entender é assim, o dono do corpo é Deus, que ele é o templo do Espírito Santo, certo? O corpo de Deus, você vai falar um pouquinho mais na próxima lição. Porém, nós somos o gerente desse corpo, então a gente precisa cuidar desse corpo. O que você pode ilustrar na sala, professor? Uma casa. Por exemplo, uma casa você precisa fazer manutenção, não precisa? Né? Uma casa você pode... O bom da casa é que você consegue tirar até para o ministério a casa. Da casa você tira vários exemplos. E a casa é interessante que a casa, se você não cuidar dela, não fazer uma manutenção, com o passar dos tempos, com o passar dos anos, ela vai se deteriorando, ela vai acabando, as coisas vão estragando. Né? Por exemplo, vou deixar para depois, o fio da fiação eu troco depois, as tomadas eu troco depois, a janela, né, quando der eu faço, né? Quando der eu pinto o portão, enfim, são exemplos que você pode dar. Só que com o passar do tempo, irmão Alexandre, vai ficando numa situação que daqui a pouco você vai ter que vender porque não tem mais como. E isso você ilustrando a morte. Chega uma hora que se você não cuidar, o seu corpo, você vai padecer, que você falou aí, né? E o ser humano acaba morrendo. Acaba morrendo, irmão Alexandre, prematuro. E umas ainda culpa Deus. Mas Deus não, é porque ele não cuidou mesmo do corpo. E acaba tendo uma morte prematura, no lugar de viver, vamos dizer, bem até 80 anos, ele vive 50, 60 anos, ou até menos, né? Porque ele não cuidou, e a gente está falando de vício, né? As pessoas são viciadas em droga, tem pessoas que são viciadas em álcool, e acham que o álcool não mata, né? E o álcool é um vício terrível, e tem muitas famílias sofrendo com isso, esposas sofrendo, esposos sofrendo, e hoje não é só o homem que bebe, né? Hoje a mulher também bebe muito álcool, então as mulheres também bebem muito álcool. A declaração de fé das Assembleias de Deus, nesse ponto aí, eles falam assim... conforme enfatiza a declaração de fé, o pecado original desfigurou a imagem de Deus no homem, mas não aniquilou. Então, deixar bem claro, é o que nós acreditamos, tá? Ele desfigurou, mas não aniquilou. Está lá em Gênesis 9,6, Tiago 3:9. O homem passou a conhecer não somente o bem, mas também o mal, como consequência de sua infeliz e grave decisão no Éden. Foi uma decisão que ele tomou. Mas apesar de todo ser humano nascer com tendência ou inclinação para o pecado, continua dotado de livre arbítrio, ou seja, livre escolha. É uma escolha que ele faz. É direito do homem, direito da mulher. São escolhas que eles fazem. Por isso que existe aí o livre arbítrio. Na lição dos professores, um dos significados disso é que o ser humano
continua dotado de livre-arbítrio. Deuteronômio 30, 19 e 20. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Nós somos responsáveis. Não estou cuidando do meu corpo e o irmão Alexandre é culpado. Nada disso. Eu sou responsável pelo meu corpo e o irmão Alexandre é responsável pelo corpo dele. Cada um é responsável pelo seu corpo que carrega. Isso aí. E aí essa parte da potencialização do sofrimento envolve um pouquinho isso que o Ricardo acabou de dizer. Porque ao tomar certas medidas, ao tomar certas ações, por exemplo, uma pessoa que fumou muito tempo, ele às vezes chega na sua velhice que poderia ter uma qualidade de vida muito boa, e por conta do cigarro, das drogas que ele acabou usando, ele acaba tendo uma velhice muito ruim. Mas é porque a velhice é ruim? Não, tem a ver com o que ele fez lá. Embora, mesmo pessoas que cuidam bem do corpo, ela pode sim chegar a ter um problema de saúde, vir a morrer com uma doença grave. Ninguém está livre disso, mas, e aí é muito importante esse negócio aqui, porque quando você vai no médico, os médicos hoje, tudo que eles perguntam é: você faz exercício físico? Aí você muda o médico, você faz exercício físico? Aí você vai no outro, você faz exercício físico? Porque a ideia é tentar diminuir um pouco esse sofrimento. Conforme as decisões que eu tomo, conforme as ações que eu tomo, de acordo com as minhas escolhas, a potencialização do sofrimento, ela vai acontecer. E aí o comentarista vai mais longe, porque ele diz que essa potencialização é obra da carne. E aí quando a gente vai lá em Gálatas 5, aí tem uma lista aqui, do 19 a 21, que tem uma lista de pecados. Então, quanto mais alguém se joga ou pratica aquela lista de pecados, aquela lista de obras da carne, mais condenação e mais sofrimento ela traz para o seu corpo. Quanto menos ela faz, menos ela vai trazer de sofrimento para o corpo. Então aqui tem um pensamento que nós temos que trabalhar muito. Inclusive o comentarista chega a colocar, a dizer que nós temos que tomar cuidado e vigilante com crianças e adolescentes, porque eles, na sua inocência, na sua forma inocente de viver, pode ser que alguém que se entregou às obras da carne faça com que eles... E aí nós temos, por exemplo, aqui as práticas sexuais ilícitas, Então, sejam violentados ou sejam provocados por alguma forma, sejam levados a usar droga antes do tempo. Então, tudo isso, jovens e adolescentes, aqueles que são sãos, que evitam, precisam tomar cuidado para que isso não aconteça com eles, O comentarista fala assim: qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então, irmãos, essa lição, ela vai falar muito sério no resultado que o pecado nos trouxe e que nossas ações, ela vai implicar em potencializar o sofrimento e a dor que o meu corpo sofre. Mas, se eu seguir o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, eu vou evitar com que essas coisas aconteçam. Bom, Ricardo, tem mais algum item para complementar aqui, irmão Ricardo? Interessante aqui, irmão Alexandre, que existe um relatório da ONU, Então a ONU, ela acompanha o mundo, O que está acontecendo no mundo atual? É a ONU que fica acompanhando. Então eles falam aqui na lição do professor o seguinte: o mais recente relatório, é grave isso aqui, viu? O mais recente relatório mundial sobre drogas, divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, de junho de 2024, é recente, junho de 2024, expõe o agravamento do problema. Então, há um surgimento cada vez mais crescente de substâncias entorpecentes ilícitas, provocado por um crescimento do número de dependentes dessas drogas. O resultado é o aumento de transtornos mentais e outros danos à saúde, além de agravar o problema da segurança pública, sem contar com a multiplicação dos dramas pessoais e familiares. Ou seja, a raça humana,
sem Cristo, vamos deixar bem claro aqui, a raça humana sem Cristo, ela está estragada, irmão Alexandre. Ela está, para não judiar muito, ela está se estragando, para não judiar muito, mas se alguém entender estragada, sem a redenção, que é Cristo, de uma libertação da raça humana, a raça humana está caminhando, você pode ver que cada ano que vai fazendo um relatório, vai surgindo mais, parece que vai surgindo mais adeptos, que a coisa vai piorando, né? Então, o que escapa mesmo, a terra mesmo, é a igreja, irmãos. Não tem outra. É a igreja, os que são libertos, né, irmãos? Os que estão na igreja, os que estão libertos, né? Os que foram livres desse poder que teve o pecado que começou lá com Adão, lá no Éden. Então o negócio é muito sério. Ele fala outras coisas aqui, mas o tempo aí ele vai embora, não dá. Mas ele fala assim, a devoção dos pais e amor responsável é fundamental para a boa criação do filho. Então são os pais que têm que orientar, você falou tem um pouquinho, né? Os pais, os professores de criança, de adolescente, os pastores, né? Com as reuniões, né? Os presbíteros, todos precisam estar envolvidos nisso aí, né? Nós que somos professores comunical, nós estamos envolvidos com os classes adultos, que são adolescentes, envolvidos com os adolescentes, com as crianças. Nós precisamos conversar sempre sobre isso, porque isso daí não, vai falar um pouco na próxima lição 4. É o mundo querendo entrar dentro da igreja e trazendo o mundo, e quando ele traz as suas coisinhas, né? Ele vai trazendo as suas porcarias, as suas coisas ruins, para tentar influenciar a igreja. Irmãos, acho que assim, esse ponto, quando ele fala do livre-arbítrio, tem um site aqui que vai falar sobre livre-arbítrio, e ele traz o significado seguinte, olha: é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A expressão é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, o budismo, etc. O real significado do livre-arbítrio tem sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade, e muitas vezes confundem com desrespeito e falta de educação. O site é significados.com, tá? Esse é o site, significados.com. E veja bem, o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Nós precisamos falar com os irmãos e isso aqui é importante. Quando o comentarista fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas com a queda, ele não perde essa imagem e semelhança completamente, o irmão até tocou aqui, o homem não perde, uma prova disso nós ainda temos condições de tomar a decisão de seguir o bem. Então nós temos seres humanos, pessoas que são até ateus, mas eles decidiram, não bebe, cuidam do corpo, seguem a questão moral, porque aqui ele vai falar que, olha, o significado de livre-arbítrio, ele vai ter sentidos, ele vai ter implicações com a religião, com a psicologia, com a moral, com a ciência. De alguma forma, em qualquer ambiente, você vai ter a decisão de seguir o certo e o errado. As empresas procuram fazer treinamentos para que as pessoas sigam sempre o que é correto, mas de vez em quando tem sempre algum que tentou burlar alguma coisa e fazer alguma coisa errada. Então, qual é a decisão que nós estamos buscando tomar? Tomar a decisão é sempre importante e nós temos que fazer isso com que os alunos pensem sempre tomar essa decisão do lado bom, do lado positivo, do lado que não potencialize sofrimento. Isso é importante. Nós temos essa lição, embora ela trata dessa queda e dos impactos no corpo humano, mas ela dá eu posso dizer assim, talvez esse equilíbrio, quando nós tomamos as decisões sempre corretas, essa deterioração, a dor, o sofrimento, embora eles vão sempre ocorrer, mas eles vão ser sempre menos, vão ser sempre menor. Agora, irmãos, tem coisas que a gente não consegue explicar, como pessoas são tomadas ou direcionadas por certos sofrimentos, que aí está nas mãos de Deus. Mas pensando um pouquinho nesse detalhe, essa intensidade de sofrimento, eu quero já entrar no ponto 3, que ele vai falar sobre do abatimento à glorificação.
embora o nosso corpo esteja abatido e vá sempre se deteriorando, há uma esperança para plena redenção desse corpo. E aí nesse ponto nós temos a realidade das enfermidades, enfado e canseira, o corpo glorificado. E aí, irmão Ricardo, eu queria que o irmão também fizesse alguns comentários aqui no ponto 1, 2 ou 3, conforme o irmão quiser. Irmão Alexandre, eu vou lembrar só, já lembrei até da palavra, o versículo 1 do Eclesiastes 12, ele é muito forte. Ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa palavra lembra, eu até estudei aqui um pouquinho, alguém acha que é só lembrar de memória. Eu lembrei do irmão Alexandre. Não, lembrar aqui não é assim não. Lembrar significa muito mais do que um simples ou mero ato de recordação mental. Vocês vão entender um pouquinho. Quando Deus lembrou-se de Ana, ele não simplesmente lembrei de Ana, é saudade de Ana, né? Só que quando ele lembrou de Ana, o que ele fez? Ana não era estéril? Ela deu um filho para Ana. Perfeito. É assim que a mensagem quer passar. Ele lembrou de Ana. Então, quando nós lembrarmos de Deus, a gente precisa... deixa eu ver o que Deus fez por mim. Lembrar de Deus não é só... eu estou pensando em Deus agora, não. É lembrar que Deus, pensar um pouco, refletir um pouco, a palavra certa, refletir um pouco o que Deus fez por você. Porque senão nós não estaríamos aqui. Refletir um pouco. Então, esse lembrar ele é muito profundo. Só deixar aí um pouquinho para o professor. Então, dei o exemplo de Ana e tem outros exemplos aí, né, que a Bíblia traz. Então, gente, quando você lembrar de Deus, lembre com profundidade. Não, tanto que parece que os escribas, lá, os pessoal que escreviam lá, eles escreviam os livros, né, principalmente o livro do Antigo Testamento. Os escribas. Os escribas, né? E quando ele falava assim, e disse Deus, disse Deus, tudo bem, eles escreviam, mas quando eles chegavam no Deus, eles paravam, eles refletiam um pouco sobre quem é Deus, tal. Depois, com muito temor, eles continuavam escrevendo Deus. Mas hoje, às vezes, no culto, irmão Alexandre, o camarada ouvindo a palavra, eu vou ter que falar, né? O camarada ouvindo a palavra, manda uma mensagem para outro, está conversando com o outro, havia uma coisa interessante, manda para o irmão, tá longe, não tá? Mas são coisas que a gente precisa tirar para os dias atuais também. Então, é muito difícil. Mas vamos lá. O terceiro ponto, abatimento e glorificação, a realidade das enfermidades. O que a gente precisa entender aqui, professor, é assim, existem coisas que vão acontecer, não estão ao nosso alcance. Exato. Existem muitos fatores que escapam de nosso controle. Tem muita coisa que escapa do nosso controle. Por exemplo, tem pessoas tem jogadores, por exemplo, de futebol, que morrem jogando bola no campo, dá um ataque fulminante. Como é que pode um atleta, né, que está sempre fazendo exercício, se movimentando, morrer? Foge do nosso controle. Isso é igual você falou, tem mistério, tem coisa que a gente não sabe, né, controlar. Agora, tem coisa que eu posso evitar. Né? Por isso que eu estou jogando tudo isso aqui, para que pode ser com o aluno ou o professor, mas tem coisa, né, que a gente pode evitar. Então, para não pegar você, professor, desprevenido, não, sim, existe coisa que dá para evitar, mas existe coisa que foge do nosso controle, do nosso alcance. Como é que pode a pessoa... Eu conheci algumas pessoas, Alexandre, que eles viviam em academias, eram atletas, aqueles atletas que eles nadam, correm e bicicleta também, triatlo, como chama aqui? Tem um nome, triatlo. Mas de repente o camarada morre e tal, aí você fala, como é que pode um camarada daquele... Foge do nosso controle, são coisas que não dá, né? É complicado você... e as coisas acontecem assim. Como nossa constituição genérica, nossa vulnerabilidade biológica, a gente é vulnerável biologicamente, porque às vezes, irmão Alexandre, eu herdei alguma coisa do meu pai. Então, às vezes eu me cuido, mas eu herdei alguma coisa dele, então eu vou carregar o DNA, não tem como. É o DNA do meu pai. O DNA do meu pai, o DNA do pai do Alexandre está dentro dele, não tem como fugir disso daí. É o DNA dos nossos pais, né, do pai, da mãe, né? Então não tem como fugir disso. Por isso que quando alguém vai conversar com o médico, uma das coisas que o médico pergunta assim: tem alguém da sua família que tem pressão alta, que tem diabetes? Eles fazem um histórico, né, da sua família. Então se cuida, porque o seu histórico já não né, já não é aquele histórico, né, raso bom, não, então se cuida. Né? Então, a primeira coisa que eles fazem é dizer, vão conversar muita coisa, vão mandar você até procurar psicólogo e assim vai. Então, há também muitas enfermidades causadas potencializadas por hábitos da nossa... Aí sim. Então, há hábitos que é a nossa responsabilidade. Eu procurei, acima do peso, né?
O médico manda você tomar um remédio, você fala, não vou tomar. O médico manda você perder, não vou perder porque eu sou cara, eu vou até o fim. E não é assim, gente. Se o médico que estudou, né, e muitos anos que a gente sabe que estudou, se falar que para você perder uns pesos, tem que perder mesmo, porque não adianta você ficar enrolando. Uma hora, e sem contar a bronca que você vai levar quando você voltar no segundo episódio, né? Você vai levar uma bronca e vai ver por que você não perdeu tal. Tem até um programa na televisão que passava, não sei se ainda passa, né? Perda de, eu esqueci o nome, eu não sei se era peso pesado ou perda de peso, uma coisa assim. E eles consultavam o médico e a pessoa tinha que perder uns pesos, senão ia fazer aquela cirurgia bariátrica que fala, né? Mas tinha que perder uns pesos e tal, e o médico dava uma bronca porque você não perdeu peso. É mais ou menos aquilo ali, é aquilo ali que o médico quer. O médico não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E Deus também quer o nosso bem. Alguém fala assim, onde está Deus nessa história? Que é a inteligência que deu para os médicos para cuidar da gente. Eu sou profissional da saúde, né, Alexandre? Existe o pastor, que é o homem, né, que é o homem espiritual, que cuida da igreja espiritual que ele apacenta, mas existem também os médicos que Deus nos deu para cuidar da nossa vida física, do nosso lado físico. Isso aí. E assim, todo esse contexto de enfermidades, doenças, aí Paulo dá até o exemplo de Timóteo, que ele fala, Timóteo, jovem pastor, Timóteo, começa a beber, usar um pouquinho de vinho, e é uma mistura, né, de vinho com água. Não beba só água, dá uma mistura aí com vinho também, por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Enfado e canseira, aqui também acho que entendo que não tenha muita coisa. Seja rico ou seja pobre, nós vamos murchar como a flor e vamos perecer. Agora, o importante, irmãos, é que o nosso corpo vai ser glorificado. Independente, aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Porque assim, eu acho que ninguém vai perder salvação porque não cuidou bem do corpo. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, né? A salvação vem de Jesus Cristo, a morte dele na cruz, mas a quantidade de coisas que a gente às vezes subjuga ao nosso corpo, que entendendo que ele não serve para nada, tem que tomar cuidado, porque nós não podemos cair nesses erros extremistas e achar que o nosso corpo é de inteiro ruim, porque esse corpo aqui, ele vai ser transformado, mortal, ao mesmo tempo que ele se deteriora, ele é mortal, foi constituído de dor, mas ele vai ser transformado, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Se estiver vivo, ele vai ser transformado. Se estiver morto, não sei como, mas ele vai voltar, ele vai ressuscitar e vai ser transformado e glorificado. Irmão, e aquele que foi comido pelo jacaré, pelo leão, foi queimado a fogo, eu não sei. Mas eu sei que nosso corpo vai ser restaurado, independente de como ele foi, e essa restauração dele não vai ser simplesmente para ter essa nova carne, não, igual foi Lázaro, né? Voltou à vida e depois morreu. Não, vai ser restaurado por completo, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Aqui será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo, o homem perfeito. Ricardo, mais alguma coisinha que não queira É isso mesmo, Alexandre, é isso mesmo, é um mistério, né? Mas morreu 3.000 almas lá no 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas. Tem gente que não só achou até hoje ali, porque como é que vai ser aquilo ali? Aí Paulo falou assim, o próprio Paulo conceitou como um mistério, é um mistério, a gente não aconteceu ainda, né? É o poder de Deus, né? É isso aí. Irmãos, espero que nós tenhamos comentado aqui possa ajudá-los no preparo da sua aula, possa dar alguma orientação, ajudar, e eu espero que Deus abençoe muito a sua aula, seus alunos, e todos possamos sair nesse domingo edificados em nome de Jesus. Amém.